Olá pessoal, eu sou Alexandre Maier, aluno do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. O artigo que eu escolhi da disciplina de Conjuntura Econômica, ministrada pelo professor Cássio Moreira, o artigo que eu vou apresentar para vocês é a crise econômico-financeira de 2008-2009 e seus impactos no Brasil. Os autores são Aldo Duran e Débora Fernandes. Então, esse artigo é um artigo bem interessante, onde no início do artigo, ele traz toda uma revisão histórica das principais crises econômico-financeiras, crises mundiais. E nesse artigo especificamente, ele detalha mais a crise de 2008, 2009 e suas repercussões no Brasil. Então, nós vamos entender a origem dessa crise e as respostas do governo e as principais lições aprendidas. Origem da crise, então, a crise teve o epicentro no colapso imobiliário americano, então nos Estados Unidos. Iniciou ou com as hipotecas subprime, com uma concessão irresponsável de crédito a mutuários de alto risco. Então, as pessoas que queriam adquirir um imóvel residencial, eles faziam isso via financiamento imobiliário. Na época, eles tinham as taxas de juros para esses financiamentos imobiliários eram taxas mais atrativas. Após uns 3 a 5 anos de assinado o contrato de financiamento, se tinha um aumento nessas taxas de juros. Além disso, as hipotecas subprime trazendo para o Brasil aqui a forma de regulação, aqui se chama alienação fiduciária. Então, esse imóvel ele fica alienado ao banco que financiou o imóvel. E isso, no mercado imobiliário, levou a uma bolha imobiliária, então, preços de imóveis inflacionados artificialmente nos Estados Unidos. E esses, devido a muita procura na época por imóveis, então elevou o preço e após eles assinarem os contratos, ia tendo os reajustes nas taxas de financiamento e o valor do salário das pessoas que adquiriam os imóveis muitas vezes não acompanhavam. Então teve uma inadimplência crescente, mutuários não conseguiam pagar suas dívidas. Isso levou a um colapso do mercado imobiliário, então venda em massa de imóveis e queda acentuada nos preços. Então, conforme até o Adam Smith relata que o próprio mercado se autorregula, aqui no mercado imobiliário a gente observa bem quando muita procura por compra de imóveis, o valor dos imóveis se teve um inflacionamento assim, de forma artificial. A partir do momento em que os clientes as pessoas começam a colocar seus imóveis à venda, muita oferta de imóveis no mercado, o preço cai. E no colapso do mercado, após eles não conseguir pagar suas dívidas, então os bancos retomavam esses imóveis e recolocavam no mercado através de leilão. Então, se o valor de um imóvel ele custa um valor X, assim, dentro, entre aspas, do valor de mercado, após ele ir para leilão, esse valor cai drasticamente, muitas vezes 50% abaixo do valor que estava sendo vendido anteriormente, para os bancos fazerem caixa e retornar esse valor para os cofres. Então, o epicentro da crise foi o mercado imobiliário americano, a proliferação de hipotecas de alto risco, conhecida como subprime, criou uma bolha insustentável. Isso teve um efeito dominó da crise hipotecária à crise bancária global. Então, securitização de dívidas, hipotecas empacotadas em ativos financeiros complexos. Esses ativos tinham uma venda global, foram vendidos a banco, investidores de forma global. Então, esses títulos de hipoteca subprime, muitos bancos americanos vendiam para instituições financeiras, bancos de todo o mundo. Eles vendiam como
esses títulos são considerados a maçã podre da cesta, que ficava lá no fundo. E eles vendiam para outros bancos como se fosse uma maçã em estado bom, uma maçã normal. E são títulos de alto risco, né? Então, isso levou à quebra do Lehman Brothers e à falência de um grande banco de investimento, gerando um pânico no mercado, né? O que gerou uma crise de confiança. Mercados financeiros mundiais perderam a confiança nessas instituições bancárias. Então, a crise se espalhou globalmente através da securitização de dívidas e a falência do Lehman Brothers desencadeou a crise de confiança em cascata. As reações, então, iniciais do governo brasileiro à crise internacional. Então, o governo brasileiro agiu rapidamente, reconhecendo a gravidade dessa crise e anunciou um pacote de medidas emergenciais para conter esses impactos negativos aí na economia. No mundo todo, foi conhecido como um tsunami, tudo isso que aconteceu com os bancos e as instituições financeiras. E no Brasil teve uma declaração, uma comunicação pública do Lula, presidente na época. Ele afirmou que a crise aqui era uma marolinha no Brasil. Então, provavelmente essa declaração dele tem muito a ver no sentido de minimizar os impactos dessa crise inicialmente e fazer com que a população continuasse consumindo ativamente para manter a economia aquecida. Então, o Brasil agiu com celeridade nessa crise, embora a percepção inicial do impacto tenha sido minimizada inicialmente pelo presidente. E as medidas anticíclicas implementadas no Brasil. O que são as medidas anticíclicas? Então, o ciclo normal da economia era falência de grandes bancos, instituições financeiras. Muitos acreditariam que uma medida seria ir nesse caminho, baixo o gasto e tal. Mas o que foi as medidas anticíclicas implementadas? Foi injeção de liquidez. Bancos públicos injetaram capital para evitar o congelamento de crédito. Então, liberar o crédito para a população. Redução de juros. O Banco Central cortou a Selic para estimular o consumo e investimentos. Selic baixa estimula o investimento de empresas em função de taxas de juros baixa e faz com que também o capital de fora que vai entrar no Brasil não fique tão atrativo, porque uma Selic baixa dá um retorno sobre investimento mais baixo. Incentivos fiscais, redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para setores chaves como automóveis e linha branca. O objetivo do governo reduzindo IPI foi no sentido de auxiliar grandes fábricas a não demitir seus funcionários, a manutenção dos empregos. E também os incentivos para os clientes com preços mais atrativos, mantendo a economia aquecida. E investimentos públicos, aumento de gasto com infraestrutura para gerar emprego. Então, todas essas medidas que o governo implementou são as medidas expansionistas, né, que têm por objetivo auxiliar bem na economia real ali, com injeção de liquidez de crédito para as pessoas, redução de taxa Selic, incentivos fiscais com redução de IPI e investimento público. Então, o governo implementou diversas medidas anticíclicas, a injeção de liquidez e incentivos fiscais foram cruciais para o governo atravessar esse momento. Impactos no PIB e no mercado de trabalho brasileiro. Então, uma contração do PIB, o Brasil registrou uma queda temporária no Produto Interno Bruto em 2009. O primeiro trimestre de 2009 foi mais impactado, com queda de 0,3% no ano de 2009. Porém, em 2010, o Brasil teve uma recuperação rápida. O PIB se recuperou vigorosamente, com um crescimento robusto. Esse crescimento foi de 7,5% em 2010. Esses números favoráveis se deu muito pelo impulso do consumo interno e pelas exportações brasileiras.
Então, o PIB o Produto Interno Bruto sofreu uma contração inicial, mas a recuperação foi notável. O mercado de trabalho mostrou resiliência e um rápido reaquecimento. Consequências para o comércio exterior e investimento estrangeiro. Então, inicialmente, uma queda nas exportações, demanda global enfraquecida afetou as vendas brasileiras. Redução de preço de commodities caíram, impactando a balança comercial. Volatilidade cambial, real se desvalorizou, mas recuperou posteriormente. Fluxo de investimento estrangeiro direto sofreu retração inicial. Então, o comércio exterior foi diretamente afetado pela desaceleração global. Exportações e investimentos estrangeiros sofreram um baque. Recuperação econômica. O Brasil foi um dos primeiros países a sair da crise. E esses fatores, a rápida recuperação do Brasil foi atribuída à solidez do mercado interno e às políticas governamentais. Então, o Brasil implementou políticas eficazes com as medidas anticíclicas e estímulos fiscais cruciais. Entre as medidas anticíclicas, redução de taxa Selic, redução de IPI para manutenção de emprego, auxílio de crédito para as pessoas, para manter o mercado interno forte. Então, consumo doméstico, expansão do crédito, impulsionar a economia. E também a demanda por commodities. China e outros países emergentes mantiveram a demanda pelos produtos brasileiros. Ao mesmo tempo, também se mostrou a vulnerabilidade exposta do sistema econômico brasileiro. Então, o Brasil é muito dependente das commodities e as flutuações nos preços globais afetam a nossa economia aqui no Brasil. O endividamento familiar, ao mesmo tempo em que foi favorável em certo momento o aumento de crédito, as famílias continuaram consumindo, isso elevou a exposição das famílias, levando a um endividamento. Com relação ao setor financeiro, embora sólido, mostrou interconexão com o mercado global. Mostrou que os mercados financeiros globais estão muito interconectados, até demonstrando que os bancos dos Estados Unidos vendiam títulos de hipoteca subprime para vários bancos do mundo todo e mostrando a interconexão do mercado de forma global, a globalização. Principais lições aprendidas e o legado da crise para a economia brasileira. Então é necessário um fortalecimento regulatório, um reforço da supervisão bancária e mecanismos de proteção. A gente observou então nos Estados Unidos com a desregulamentação de grandes bancos, levou a uma quebra geral, né? E a necessidade de investimentos bilionários do governo dos Estados Unidos nessas mesmas instituições, e algumas delas o governo reassumindo o controle, então o Estado reassumindo o controle de bancos privados para recolocar essa ordem no mercado e evitar que a crise se agravasse muito mais. Então, no Brasil também, que se tem um sistema bem regulamentado para evitar essas grandes crises. Reserva de liquidez, a importância de manter reservas cambiais robustas. Então, o Brasil, nesse momento de crise, ele apresentava boas reservas de capital, o que foi um dos fatores fundamentais para atravessar esse momento de crise. E exige também uma coordenação global, necessidade de cooperação internacional em crises financeiras, com medidas, basicamente, todos os países no mundo fizeram, o Estado fez intervenções em instituições bancárias, né, ajudando para que não ocorresse uma crise ainda maior. Que nesses momentos a gente observa que o Estado tem que intervir para voltar à normalidade. A crise de 2008 e 2009 deixou um legado de aprendizado. O Brasil compreendeu a necessidade de fortalecer suas defesas e aprimorar a regulação.
Agradeço a atenção de todos. Obrigado.